Olá, pessoal! Bem-vindos ao quinto vídeo da nossa série sobre o EcoStruxure Plant Builder. Nesse vídeo, veremos como configurar os acessórios dos nossos hardwares. No último vídeo, configuramos juntos a aba de I/O Definition, onde selecionamos a quantidade e o tipo de I/O que utilizaremos em nosso PLC. Ainda na aba de I/O Definition, temos no cabeçalho dessa aba uma expectativa de consumo da memória com base na quantidade de I/Os que definimos. É claro que essa expectativa de consumo é uma estimativa, pois a quantidade de memória consumida vai depender da complexidade, do tamanho do projeto, da lógica que for realmente desenvolvida no PLC. E aqui do lado esquerdo, temos a possibilidade de alterar qual o tamanho ou a complexidade da lógica que será utilizada. Então, por padrão, a expectativa de memória é feita com base em uma lógica complexa, mas vocês podem também alterar para uma lógica simples ou para uma lógica muito complexa. E podemos ver que a expectativa de consumo de memória se altera com base na complexidade do programa que for desenvolvido. Se alterarmos a quantidade de I/Os para um mesmo nível de complexidade do projeto, podemos observar também que há um aumento da expectativa de consumo de memória. Então, se colocarmos uma quantidade muito grande de I/Os, a memória consumida será maior. Nesse caso, manteremos os 100 I/Os que definimos, 100 entradas digitais que definimos inicialmente. Passando, então, efetivamente para a aba de definição de acessórios. Aqui é importante ter um pouquinho de conhecimento prévio sobre como funciona o hardware da linha x80, as I/Os que podem ser utilizadas tanto com os controladores da linha M580 quanto M340. Dentro dessas I/Os, são possíveis basicamente 3 tipos de acessório para conexão dos cabos de I/Os realmente. Então, eu separei aqui para vocês um exemplo de cada um desses tipos de acessório. O primeiro tipo de acessório possível são os blocos terminais, que se encaixam diretamente na frente do cartão e permitem que seja conectado os cabos, os fios de onde chegarão e serão enviados os comandos de sinais digitais e analógicos diretamente na frente do cartão, sendo esse o tipo mais simples de conexão disponível. Ainda nos blocos terminais, temos algumas variações de possibilidades. Então, esse que estamos vendo agora é um bloco com conexão a parafuso, mas ainda temos outras 2 opções com conexão a mola. O segundo tipo de conexão possível são os cabos pré-montados e com ponta livre, que, diferente dos blocos terminais, que permitem a conexão dos cabos diretamente na frente do cartão, esse cabo se conecta ao cartão de entrada e saída digital ou analógico, e a outra ponta desse cabo possui pontas livres, que vocês podem ligar diretamente nos bornes fusíveis ou bornes relés do próprio painel, facilitando, assim, a montagem e a fiação e uma possível substituição futura desses acessórios. Essa opção de ponta livre é a opção padrão do software e também é a opção mais utilizada nas arquiteturas de automação, principalmente quando se utiliza uma densidade muito grande de I/Os. Lembrando que há restrições no tipo de acessório que podemos considerar para cada cartão. Por exemplo, os cartões de 8 entradas analógicos permitem que vocês conectem o borne diretamente na frente do cartão. Mas o cartão de 32 entradas digitais, por exemplo, somente pode ser conectado com esses cabos pré-montados, porque a quantidade de I/Os é muito grande para que se conecte os bornes diretamente na frente do cartão. A terceira opção é a utilização das bases Telefast. As bases Telefast são uma família de borneiras pré-montadas com opção de borne passivo ou borne relé,
que são utilizados junto com a família de I/O X80 ou outras linhas de I/O da Schneider e agilizam em muito a configuração e a montagem dos painéis de automação, uma vez que não há necessidade de se parafusar ou conectar de maneira individual os cabos de I/Os. Quando se utiliza as bases Telefast, é importante considerar um cabo que conecte o cartão de I/O à base Telefast. Então, desse lado é conectado no cartão, que está no rack do PLC, e do outro lado é conectado à base Telefast. Agora que conhecemos um pouco mais sobre as opções de acessórios disponíveis, vamos voltar para o software e na aba de acessórios podemos verificar o que eu comentei com vocês, que o tipo de acessório padrão para os cartões de I/O é o cabo com ponta livre, que é aquele cabo que se conecta ao cartão de um lado e possui pontas livres para conexão aos bornes do outro lado. Então, se observarmos na arquitetura do M580, que é a que está selecionada no Graphical View atualmente, os cartões de 32 entradas digitais possuem o cabo BMX FCW 303 como seu acessório definido. Podemos observar também que esse código se trata de um cabo de 3 metros, pré-equipado com um conector de um lado e duas pontas livres do outro. Essas duas pontas livres, na verdade, são dois conjuntos de 20 fios cada, tá? Então, para o cartão de 32 I/Os, é considerado um cabo de 40 vias no total. Por padrão, as referências que a gente configurou na nossa definição de hardware aparecem aqui de acordo com a sua posição no slot. Então, podemos observar a sua posição no rack. Então, podemos observar que o próprio rack e a fonte aparecem como posição 0. A CPU aparece da posição 0 até a posição 1, pois a CPU do M580 ocupa 2 slots. E os cartões, na sequência, ocupam a posição de 2 até a posição 9, que são as posições que estão ocupadas na nossa arquitetura. Aqui em cima temos a opção também de alterar a visualização, que atualmente está por posição no slot, para por referência. E dessa forma, podemos definir um único acessório para todos os cartões que sejam do mesmo tipo. Isso é bem mais ágil, pois a maior parte das vezes que fazemos uma configuração de automação, não há desejo de se configurar acessórios diferentes para o mesmo tipo de cartão. Então, alterando para o agrupamento por referência, podemos observar que só há 3 tipos de cartão na nossa arquitetura: o cartão de 32 entradas digitais, o cartão de 32 saídas digitais e o cartão de 8 entradas analógicas. Se vocês quiserem alterar o perfil de cabo com ponta livre para outro tipo de conexão, basta selecionar em qual tipo de cartão vocês desejam fazer a alteração. Por exemplo, farei alteração somente no cartão de entrada analógica. E no perfil de acessório, vocês podem selecionar o tipo de acessório que vocês desejam. Por exemplo, vou alterar para bloco terminal. Depois de alterado o tipo do perfil de acessório, basta clicar no menu do lado direito e selecionar Aplicar perfil para esse equipamento. E agora podemos ver que o cabo foi substituído por um borne de código BMX FTB 2800, que é um borne terminal com 28 vias que serão conectadas diretamente na frente do cartão. Esse primeiro que selecionamos é um bloco terminal do tipo mola, um dos tipos mola. Podemos alterar também para um bloco terminal do tipo parafuso. Vemos que não foi aceito a alteração
para esse tipo de borne, do tipo parafuso, no caso do cartão de 8 entradas digitais. Como essa alteração não foi aceita, o próprio software não fez a alteração como a gente selecionou, é possível que o borne de parafuso não seja compatível com esse tipo de cartão. Tanto que, se substituirmos, por exemplo, para outro tipo de bloco à mola e aplicarmos a alteração, essa acontece normalmente. Mas se vocês quiserem, por exemplo, utilizar o perfil de base Telefast, basta selecionar a base, aplicar a alteração, e podemos ver que será atribuído a esse cartão uma base para entradas ou saídas analógicas com 8 canais, e é atribuído também o cabo que eu comentei para a conexão entre o cartão e a base Telefast. Vou voltar para o perfil padrão, que é o de ponta livre, e vamos explorar as opções no cartão de entrada ou cartão de saída digital. Vamos primeiro para o cartão de entrada. Como eu comentei, no cartão de 32 entradas digitais, não é possível utilizar o bloco terminal direto no cartão. Então, se selecionarmos essa opção e aplicar o perfil, esse perfil não é alterado no software. O software mantém o cabo pré-montado com ponta livre. Então, nenhum dos blocos terminais podem ser utilizados com os cartões de 32 e também com os cartões de 64 IOs, porque a quantidade de pontos de conexão é muito grande para que se conecte diretamente na frente do cartão. É uma questão física mesmo, não tem espaço para que essa conexão seja feita. Então, nos blocos de entrada, nos cartões de entrada digital ou saída digital de 32 ou 64, a única opção que podemos escolher é o de ponta livre ou de base Telefast. Vou selecionar, por exemplo, as bases passivas. E aqui podemos ver que é configurado a base e o cabo de conexão. Há também, vamos selecionar, por exemplo, o cartão de saída digital, há também a opção da base Telefast com relés de interface, para isolar os sinais de campo do sinal que chega ao cartão. E aí o software define a base, os relés que serão necessários para se encaixar nessa base e o cabo de conexão. Então, como podemos observar aqui, pessoal, o próprio software evita que venhamos a cometer erros na especificação dos acessórios. Vamos voltar, por exemplo, selecionando todas as opções para o perfil de ponta livre. Mas, Flávio, e se eu quiser alterar, por exemplo, não o perfil de conexão, e sim o acessório específico que está sendo utilizado? Por exemplo, nesse cartão de 32 entradas digitais, está sendo utilizado um cabo de 3 metros. Mas, devido à quantidade de IOs e ao tamanho do painel que eu estou utilizando, eu preciso de um cabo maior. Como eu faço essa alteração dentro do software? Então, além da opção de aplicar o perfil de I/O, se vocês clicarem no menu ao lado direito, há a opção de fazer o refine do acessório selecionado. Para fazer esse refine, eu recomendo que vocês selecionem um tipo de cartão por vez, porque senão ficam muitos acessórios para se editar na próxima aba. Então, se clicarmos aqui, o software nos levará a uma outra aba que nos mostra todos os acessórios disponíveis para a linha X80. Então, do lado direito, podemos ver que no perfil atual, para o cartão de 32 entradas digitais, está definido o cabo de 3 metros. Se eu quiser alterar para um cabo de 5 metros, por exemplo, eu posso buscar direto nessa lista ou filtrar, por exemplo, para cabos com ponta livre, selecionar um cabo de 5 metros, e vemos aqui que temos duas opções disponíveis para cabos de 5 metros. A opção que a gente vai escolher é essa final 3, que é a opção de cabo de 5 metros, que
5 metros, que possui um conector de um lado e 2 grupos de ponta livre do outro, que é o mesmo tipo que estamos utilizando. Se selecionarmos essa primeira opção, ela só possui um grupo de pontas livres nesse cabo, o que não será suficiente para abranger todas as entradas digitais do cartão. Então, pessoal, na aba de definição de acessórios, o software evita que vocês cometam erros. Mas se vocês entrarem na aba para refinar os acessórios, o software permite que vocês atribuam qualquer tipo de acessório a esse cartão. Então, eu peço bastante cuidado se vocês forem fazer o refine dos acessórios. Sempre confiram as compatibilidades dos cartões e dos seus acessórios no catálogo da linha X80. Nesse caso, eu vou adicionar o cabo de 5 metros e remover o cabo de 3 metros e selecionar Aplicar. Agora, podemos ver que somente nos nossos cartões de 32 entradas, o cabo definido é o cabo de 5 metros. Agora que já vimos como alterar a referência do perfil de acessório que selecionamos, eu vou voltar à configuração desse cartão de 32 entradas para a configuração padrão, que é o de 3 metros. E, para isso, basta aplicar o perfil de acessórios novamente e teremos o cabo de 3 metros padrão para o módulo de 32 entradas digitais. Lembrando, pessoal, que é necessário fazer a definição de acessórios para cada unidade de controle que estamos configurando. Então, atualmente está selecionada a unidade do M580 Standalone. Vamos selecionar agora, pode ser pela aba Graphical View ou Tree View, a unidade de controle do M340. Podemos ver que na unidade de controle do M340, os acessórios utilizados também são os acessórios padrão do software, que é o cabo com ponta livre. O nosso próximo tema é a aba de edição, que é onde faremos a visualização gráfica da arquitetura que a gente criou e poderemos também adicionar novos dispositivos à arquitetura. Porém, esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais!